Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Davi falou: Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Amados, o Senhor deixou claramente dito, orientado a Davi para que passasse essa informação a Salomão. Seja forte. Na sequência, seja homem. Essa força que Davi estava informando para Salomão é uma força que vinha do alto, porque Deus estava em comunhão com eles. Então, seja forte. Isso não significa que que ele teria ausência de risco, ausência de dor. Não. Porque a dor, a decepção, fazem parte da natureza humana. A traição, tudo isso faz parte. O homem precisa ser forte. Não para ter medo de tudo isso. Não. Pelo contrário, ele precisa ser forte. E na sequência vem: seja homem. O que é ser homem? É exatamente ter essa força. Homem, hoje em dia, o que é a sociedade? O que alguns movimentos estão fazendo? Querendo tirar a característica do homem. Qual é a característica do homem? A força. Dizendo, passando uma mensagem aonde o homem precisa se igualar à mulher. Como assim? Irmãos, é aceitável que eu faça um negócio com uma determinada mulher e essa mulher volte atrás, que essa mulher não queira mais. Por quê? Não é porque a mulher ela é fraca, não é isso. Pelo contrário, a mulher é muito forte. Mas a força está no homem. Por isso que, quando a gente vê em Gênesis, o que Deus decretou na vida do homem e o que decretou na vida da mulher, deixou claro. O homem precisa trazer provisão para sua casa. O homem precisa trazer proteção. Como é que o homem vai trazer e vai ofertar tudo isso para sua esposa se ele não for forte? Por isso que não se pode igualar. Cada um tem o seu papel. Se existe, está ali na sua casa, o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. A mulher cuida de tudo. Mas aquele lá, se tem um macho, precisa ser governado por ele. Porque ele é o rei daquela casa. Isso não tira a importância da mulher, pelo contrário, dá mais importância a ela. Por quê? Porque se o lar está incrível, é porque existe nos bastidores uma mulher que cuida desse lar. Vamos pensar no reinado. Por que, assim como Davi, outros reis tinham sua rainha e tinham também outras mulheres? Tinham seus súditos, tinham seus generais. Para quê? Para administrar um reino. Mas quem era o governante ali? Quem era o cabeça ali? Era o rei. Agora, quem é que deve aguentar essa lapada? A força está no rei. É por isso que não se pode querer comparar, porque cada um tem o seu papel. Então, homens que estão me escutando, que não conhecem a palavra do Senhor, e até aqueles que também conhecem, sejam homens, sejam a força, seja a provisão, protejam suas esposas, suas namoradas, enfim. Mas eu estou falando diretamente aqui para o macho, o que protege a sua esposa. Porque esse é o nosso papel. A força. Por que a Bíblia deixa claro que o marido precisa suportar a esposa? Porque é natural, da natureza feminina, oscilação de humor. Faz parte. Nós, homens, você que está me escutando, macho, precisa suportar. É fácil? Não, irmãos. Mas busque força. Por isso que Davi disse isso a Salomão. Porque eu preciso de força
para manter o meu relacionamento conjugal. Eu preciso de força para manter o meu trabalho, minha empresa, meu empreendedorismo. Eu preciso de força para manter relacionamento com pessoas. Eu preciso de força para suportar o fraco. Então, quando a gente busca conhecer a palavra do Senhor, deixa isso bem claro, irmãos. É natural. Você fala uma coisa para a mulher decide, tem agora decidiu uma coisa e de repente não quer mais. É comum isso, porque na natureza feminina, essa indecisão tal, partindo do homem, fechou o negócio, negão. Seja macho, seja homem, assuma sua palavra, assuma seu posicionamento de homem. Wilson, isso é fácil? Não, irmãos. Isso se desenvolve. Às vezes, por conta do ambiente que você foi criado, influenciou para você ter uma tendência à insegurança. Só que se você percebeu que é inseguro, tem essas características, busque desenvolver essa característica natural do homem, que é a força, provisão. Isso não significa que a mulher não possa trabalhar. Só que comande, melhor dizendo, perdão, sua casa. Sua casa que eu digo, não é que você vai comandar a sua esposa, mas entenda os seus filhos. Mas eu estou falando aqui diretamente para a esposa. Poxa, para no caso o marido, comande, mas mostre segurança. Demonstre que ela está ali, que você está não acima dela, mas que você tem a responsabilidade de cuidar, proteger, ser provedor na vida dela. Por isso que diretamente Salomão fala isso para Davi. Ou perdão, o contrário, Davi dá esse conselho a Salomão. E lá na frente ele fala, no capítulo, ou perdão, no versículo 3 ele diz: obedeça ao Senhor, o seu Deus. Exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Davi deixa claramente que está condicionado. Veja só. A força e seu macho, eu preciso ter essas características para conseguir buscar cada dia estar presente tá presente, aliançado com o Senhor, obedecendo os seus mandamentos, as suas leis, seus estatutos. Porque uma vez eu praticando isso, que não é fácil, por isso que eu preciso da força, por isso que eu preciso ter essa característica natural do homem, que é a força para conseguir obedecer. Lógico, não é pela força natural do homem, apenas. Nós precisamos ter essa força, porque é da essência do homem a força, é natural. Por isso que às vezes o cara não tem ligação com Deus, mas é forte, tem posicionamento. Por quê? Porque se desenvolve, é natural do homem. Então, e isso precisa, gente, ser despertado numa sociedade tão corrupta, tão fraca. Eu não estou falando da parte das mulheres, estou falando diretamente dos homens. Diretamente. Eu digo por mim. Passado tinha essa característica de fraqueza, indecisão. Pelo amor de Deus. Eu digo, meu Deus. Mas por misericórdia, buscando a palavra e conhecimento, eu entendi que a minha identidade é totalmente o contrário daquilo que eu sentia, aquele perfil de comportamento que eu tinha. Opa, preciso mudar isso. Tomei consciência e busco todos os dias me posicionar como homem, como é natural de ser. Aguentar dores, suportar pressão. Isso está ligado ao homem. Fazer negócio dá errado e você, cabeça, subir a cabeça e bola para frente e vamos embora. Não está apegando-se a certas situações, a certos prejuízos, certas dores. Não, porque um colega fez isso, aquilo, eu vou ficar magoado com ele, não vou perdoar. A gente esquece isso. Bola para frente. Aprendeu, teve uma experiência negativa, poderia ter sido diferente, sim, se você tivesse sido mais sábio, se você tivesse buscado conhecimento.
não tivesse fechado negócio com um cara que não tem nada a ver contigo, tu não teria esse prejuízo. Então toma isso como lição e segue, e bola para frente, vamos embora. Então, isso é natural. Então eu preciso, para ter essas características, eu preciso ter uma aliança com o Senhor. Por isso que Davi deixou claro que siga os mandamentos, estatutos do Senhor, para que tudo que tu fizer dê certo. Lá no versículo 4, ele diz: E o Senhor manterá a promessa que me fez. Davi tinha uma promessa de Deus na vida dele. E se Salomão cumprisse os mandamentos e estatutos, o que Davi aconselhou para ele, esta mesma promessa ia se cumprir na vida de Salomão. E continuando, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Versículo 5. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruí, me fez. O que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeté. Ele os matou, derramando sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Amados, Davi dá outro conselho, que aí é onde eu consigo ter uma chave na minha vida. Nunca busque viver em época de paz como se estivesse em guerra. Vou repetir. Se você está vivendo uma época de paz, não transforme esta fase, essa época, como se estivesse em guerra. Habilidades, comportamentos, posicionamentos que eu preciso ter em guerra, eu não posso ter a mesma prática em época de paz. Wilson, por quê? Porque se eu pratico comportamentos, condutas em época de paz, onde eu deveria só praticar em época de guerra, eu vou estar gastando munição, energia, sem necessidade. E aí eu torno a minha vida, isso que seja no laço matrimonial, que seja no meu trabalho, que seja nos relacionamentos, tudo isso. Então, se eu pratico, se eu estou nessa fase, em época de paz, como se estivesse em guerra, eu vou destruir tudo isso. Todos esses relacionamentos, que seja na minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, no meu trabalho, porque é como se eu estivesse vivendo época de guerra. Cada época você precisa utilizar uma determinada habilidade. Por isso que o aprendizado tem que ser contínuo. Desenvolver habilidades precisa ser todos os dias. E habilidades que eu falo aqui é emocional. Desenvolva sua mente. Desenvolva seu espiritual. Porque quando chegar a época de guerra, não tem quem escape, irmãos. Não tem quem escape. Época de guerra. Wilson, que guerra é essa? É o que está acontecendo aí entre Israel, entre a Rússia? Não. Às vezes a guerra é com a gente mesmo. Às vezes a guerra, irmãos, está dentro de nossa casa. Às vezes a guerra está dentro da nossa mente. Às vezes a guerra está dentro do nosso trabalho. E a gente não consegue administrar porque a gente não se preparou. Às vezes é um relacionamento mal resolvido. É uma guerra. Um passado que a gente não conseguiu, mal resolvido, está comprometendo o meu presente. Então é essa mensagem que o Senhor coloca em meu coração, para mim e para você. É para que possamos ter a consciência de buscarmos nos prepararmos todos os dias. Como é essa preparação? Vai depender muito do seu cenário. Como assim? O ambiente que você vive, as pessoas que você se relaciona e como você se comporta, não só para com as pessoas, mas para consigo e principalmente para com Deus. Teu comportamento influencia muito. Aqui eu abro um parêntese. Não é comportamento que vai me levar aos céus. Comportamento não é causa, é efeito. A causa é o que está gerando em mim, a transformação que gerou em mim. Isso é a causa, Jesus Cristo. A consequência
É mudança de vida, mudança de comportamento. Que isso a gente chama de transformação. Então, que possamos nesta noite ter essa consciência, porque a consciência é a chave para a mudança. Quando eu busco desenvolver a minha consciência, que eu preciso mudar em uma determinada área, eu busco conhecer. E se existe um investimento que é válido, que eu posso colocar ele como primeiro, é um investimento em você. Invista em você. Invista em seu desenvolvimento. Invista na sua mentalidade. Gente, tudo começa pela mente. Quando eu falo de desenvolver a mente, é desenvolver a tua identidade. É desenvolver a tua a, a autorresponsabilidade. É desenvolver a tua consciência. É desenvolver o teu senso de mudança. Suportar pressão, como eu falei aqui, que isso precisa estar no homem. Quando a mulher, por exemplo, voltando à questão do casamento, quando a mulher busca um homem, ela está buscando nesse homem segurança. Está buscando nesse homem provisão. Mas mas ela trabalha bem sucedida, sim. Mas ela precisa, entenda, precisa. Eu falei, não é facultativo. A mulher precisa que o homem seja apenas homem. Só isso. Não precisa ser muita coisa, gente. É só sermos aquilo que somos. E para que eu entenda quem sou, eu preciso desenvolver. Eu preciso ir para a Gênese. Quem sou? Imagem e semelhança de Deus, identidade. Quem é o homem segundo a vontade de Deus? Eu busco conhecer a palavra do Senhor. Quando eu busco esse conhecimento da palavra e busco me aprofundar e mergulhar nesse universo, começa a gerar uma mudança da mente. E isso vai refletir diretamente no meu emocional, no meu espiritual. Porque a graça de Deus é para todos, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço da renúncia, do autogoverno. Não estão. Da autorresponsabilidade. Não trazem para si a responsabilidade. Poxa, discutiu dentro de um relacionamento, por exemplo. Cara, traz para você. Não, mas a culpada, independente de quem for o culpado, você não está buscando o culpado, você está buscando resolver o problema. Então traz para você. Conversa com ela, desperta nela a consciência que a responsável por esse problema foi ela, mas que você também participou e que você está disposto a mudar esse cenário, a mudar tudo isso e a avançar. Porque a mudança é contínua. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce com inteligência emocional, ninguém nasce com autogoverno. Autogoverno é algo que é incrível, gente. Principalmente no homem. Por quê? Porque a gente homem é a força. Se a gente é a força, como é que a gente não tem domínio sobre a nossa própria carne? Como é que a gente não tem domínio sobre o nosso próprio pensamento? A Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que governa a si mesmo é mais digno e mais forte do que aquele que governa uma cidade. E aí a gente puxa o que o Senhor fala, o Senhor Jesus fala, do fruto do Espírito Santo. Mansidão, controle próprio. Quando a gente faz uma conexão entre o Novo e o Velho Testamento, eles se completam. Lógico, Wilson, mas estamos vivendo um tempo da graça, é verdade. O Antigo Testamento é a lei, os profetas, tal. Mas estamos vivendo a época de Cristo, onde ele deu o seu sangue. Pois é, irmãos. Mas entenda, o que eu dividi para vocês, primeiro Reis, o conselho que está dando, que Davi deu a Salomão, é do Antigo Testamento. Veja o quanto é precioso as palavras de Deus. O que Deus colocou no coração de Davi para que dividisse com seu filho e multiplicasse esse talento. Então, quando eu aprendo da palavra de Deus e divido com outra pessoa, eu estou multiplicando o talento. Talento não porque eu tenho talento, é porque Deus
é o autor e consumador da nossa fé, e Ele deseja, coloque no meu coração, no seu coração, para que possamos levar essa mensagem para toda criatura. Então você que está vendo, está escutando essa mensagem, entenda, a mensagem do reino de Deus é que sejamos homens. E mulher, seja fêmea. E o macho, seja macho. É simples, gente. Não deixem se influenciar pelo que a sociedade está pregando, pelo que o comunismo está pregando, por esses movimentos infernais que estão pregando contra a figura do macho. Por quê? Querem tirar a característica do homem. Para quê? Para desestabilizar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é a família. Desestruturando o homem, está desestruturando, está desestabilizando a família. Um ambiente, eu vi várias vezes meu pai sendo governante daquela casa. Meu pai, muito pecador, assim como eu. Meu pai não era evangélico, mas a prática que ele tinha dentro de casa era de macho. A visão que eu tenho hoje da figura do homem, eu glorifico a Deus pelo pai que ele me deu. Porque eu vi em casa, eu tive o privilégio de ver em casa um homem de sangue quentíssimo, mas que o homem que tinha autocontrole. E olha que ele não tinha conhecimento da palavra, mas por conta do ambiente também que ele foi criado, ajudou muito. Lógico, a ira faz parte do homem. O homem precisa ter ira. Só que ele não pode ser governado pela ira. Por isso que a Bíblia diz claramente: pequei ou perdão. Irai-vos, mas não pequeis. Então, o que isso significa? Que é natural. Sentimentos como a ira é natural. Eu só não posso, como eu falei, deixar que a minha vida seja conduzida por ira, pela ira. Não posso. Eu preciso ter o quê? Autogoverno. Eu preciso ter autorresponsabilidade. Eu preciso entender que as minhas ações vão gerar um fruto e que tudo na vida, entenda, tudo na vida é imposto. Ou melhor, tudo na vida é plantio, é planto, é o que eu planto. Todos os dias eu estou plantando. E o que eu estou plantando está gerando algum fruto? O que está gerando, esse fruto que gerou, vai multiplicar na vida de outras pessoas? Então, meu irmão, minha irmã, entenda. Cada um que está me escutando tem o seu papel no reino de Deus. A mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel. Não vamos mudar as ordens das coisas. Vamos fazer o que a gente precisa. E se você ainda não tem essa consciência, ou está começando a despertar essa consciência, peça ajuda. Peça ajuda. O que existe de pessoas preparadas no mercado para te ajudar são diversas. Para que você possa ter uma mudança. Que você seja um marido macho. Fêmea, seja fêmea. E que Deus e a misericórdia do Senhor continuem em nossas vidas. Deus não vai mudar o meu comportamento. O que muda o meu comportamento é quando eu decido mudar meu comportamento porque eu tenho um livre-arbítrio. Deus deu esse privilégio ao homem. Então o homem não pode ser feminado. Não sei nem se essa é a palavra. Homem precisa ser homem. Macho precisa ser macho. E o que a mulher, que toda mulher precisa, ou melhor, que toda mulher procura, é um homem que seja homem. E todo homem procura uma mulher, que seja uma fêmea. É simples. Mas a prática, por que a prática é tão difícil? Porque o que a sociedade prega é outra coisa. É que a gente vendo na internet esses movimentos, na internet, na TV, rádios, uma pilha de homens fracos, mulheres sendo muito fortes. Não é que a mulher seja fraca, gente, mas entenda, cada um tem o seu papel. Então, que a graça do Senhor Jesus continue em nossas vidas, que a presença de Deus continue em nosso lar, em nossa mente,
em nosso coração, nos tornando cada dia mais forte, nos tornando cada dia mais inteligentes, cada dia mais homem, para aguentar dores, para aguentar fardos. Porque o deserto faz parte da natureza humana. Eu só não posso fazer do deserto um hábito. O deserto é necessário para que eu comece a mudar minha rota, estruturar o meu emocional, o meu espiritual e bola para frente e crescer. Deserto é crescimento. Só. Gera dor. Mas todo crescimento precisa de dor. É impossível você crescer sem gerar dor. Impossível. Não tem como você ter músculos se você não malhar, se você não sentir dor, incômodo. Sair da zona de conforto. Então, cuide. Malhe seu cérebro, malhe seu coração, malhe seu corpo. Torne-se um homem forte todos os dias e torne-se uma mulher forte todos os dias. E a palavra de Deus vem para nos dar essa orientação de como seguir. Como é que eu devo ser na condição de amigo, na condição de irmão, na condição de filho, na condição de pai, na condição de esposo. A palavra de Deus ela é completa, mas eu preciso me abrir para essa graça. Se eu não me abrir, se eu não pedir que o Espírito Santo me dê discernimento para eu conduzir minha vida conforme a vontade de Deus, fica impossível. Porque a própria palavra diz, o próprio Senhor diz que sem mim nada podeis fazer. Se toda mudança que está gerando em mim, se não for pelo Espírito, tem algo errado. Por que, Wilson? Porque o homem por si ele não consegue mudar nada. A mudança vem do alto. Agora, eu posso haver um disfarce que estou mudando, ou na verdade não estou. Mas uma mudança verdadeira, íntegra, é aliançado com Deus. Então, que a presença do alto, que a graça do Senhor continue em nossas vidas. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.